Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas. E é o podcast onde falamos sobre saúde, comportamento e sociedade com uma pitadinha de amor. Eu sou o Glauco Santos. E eu sou o Júlio Santos. E o convidado de hoje, aliás, primeiro tema, né, Júlio? Merda. Faz sentido cocô. pra você? Cocô. Bosta. Tenho dúvida da cor da minha merda. Ela Intestino boia. é o segundo cérebro? É ou não é? Nós vamos pegar essa cebola, Sim. vulgo merda, e descascar. E pra você que tem dúvida mesmo, seu intestino, porque tem muita gente que tem dúvida. Sim. E além de tudo, a gente tem que agradecer a Biotech. Valéria Franco, muito obrigado por deixar ele vir aqui no nosso podcast, né? Com Liberado certeza. para falar com a gente. Bruno Zilber, conhecido como Dr. Cocô, mas eu vou falar que ele é Jedi. Jedi, Brunão. Brunão, seja bem-vindo. A sala é nossa. Fala aí, Brunão. Muito obrigado, cara. Primeiro eu me sinto honrado de estar aqui com vocês dois, né? Lendas. Lendas. Né? Eu me perguntava como vocês conseguiam estar em dois lugares ao mesmo Como tempo. que pode, né? Mas depois eu entendi. Que eram dois. Que eram dois. Cara, esse cara tá ali, Como que eu acabei de cumprimentar ele, né? Ele foi por ali, o outro veio por aqui, mas esse está acompanhado. Ah, esse não tá. Eles são muito rápidos, né? Porra, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de merda, né? Você me chamou de Jedi, Jedi. cara. Eu sou fanático por Star Wars, eu posso ser o Merd Yoda. Merdioda foi Yoda. bom. Merdioda. E eu falo, né? Pô, meu pai falou, estuda que você sai da merda, cara. Puta E aí, E você ficou na merda. Eu entrei de cabeça, cara. Eu entrei de cabeça. Tenho muito orgulho, cara, assim, do meu título de Dr. Cocô, cara. pô, Porque cocô é algo extremamente nobre, é uma das formas de diagnósticos menos invasivas que você pode fazer diariamente. Você pode ensinar as pessoas que não são entendidas do assunto, de como avaliar o próprio intestino, isso ainda não é muito feito. A gente tenta popularizar isso há muito tempo, sim. né? Mas eu gosto do título, né? Muita gente fala, não chama ele assim. Eu falo, chama. Eu gosto de ser chamado Dr. Cocô, até mesmo porque hoje o que tem de especialista de intestino aí, que não é especialista... E fica falando... E fica, eu sou especialista nisso, especialista naquilo. Bom, pessoal, eu estudo intestino há 22 anos. Só. Eu não sou especialista em intestino. Eu sei que cada ano eu sei menos, né? Então hoje eu posso dizer que talvez eu saiba 1%, no final de 2023 eu vou saber 0,5%. O que a gente precisa realmente é popularizar esse conhecimento de forma abrangente para que todo mundo adicione um pouco de conhecimento. Então, especialista em intestino, especialista em microbiota intestinal, esses são títulos marqueteiros que afastam realmente as pessoas da realidade. Então, eu adoro intestino é minha vida. Eu já tive altos e baixos na minha vida de Dr. Cocô. Hoje eu estou vivendo uma fase muito boa de reconhecimento, mas o que mais me traz prazer realmente é ver as pessoas cada vez mais se interessando por microbiota intestinal, por tratamentos microbiológicos, por digestão, absorção, porque esse é o futuro. Não tem como, né, Bruno? Um médico ou uma nutricionista, ou um educador físico, ou um fisioterapeuta, ou um dentista, que não cuida da microbiota do seu paciente, seja intestinal ou bucal, que não deixa de ser do trato gastrointestinal, está fazendo só metade de uma consulta. Né? Não existe você cuidar de um paciente hoje, ou de um atleta, sem cuidar da sua microbiota. Quem fala que isso não procede, que não tem repertório científico, está completamente por fora, está completamente atrasado. Né? Hoje, grandes clubes do Brasil já fazem estudos mensais da microbiota dos seus atletas de futebol. Pô, que legal isso. Como o Fluminense, o Palmeiras, né? Faz levantamento metagenômico para potencializar a performance. Diminuir o estresse do eixo intestino-cérebro, que é muito forte nos atletas. Então, assim, hoje um profissional da saúde que não cuida da microbiota, além de estar completamente ultrapassado, ele não está chegando ao máximo que ele podia chegar no seu paciente. Bruno, e essa questão do intestino é o segundo cérebro. Tem essa... E aí? Eu não É gosto. gêmeo mesmo. Eu pensei a As mesma coisa. revistas E aí? científicas colocam, é o primeiro. Aquele segundo, cérebro intestino não sei o bonito que. na capa. Eu acho que assim, Nossa. é romântico esse. É romântico. Assim, o intestino é o segundo cérebro. É um Se a gente chama... Eu acho que isso já teve a sua época, tipo 20 anos atrás. Porque quando a gente fala assim, o intestino é o segundo cérebro, ele já está colocando ele menos importante que o cérebro. Perfeito. Entende? Fecha o intestino para você ver se o cérebro funciona.
Quando a gente fala que uma pessoa está enfesada, é porque ela não evacuou, ela está cheia de fezes, né? É aquela pessoa que você olha, ela está sempre carrancuda, você fala bom dia por quê? Né? E isso acontece porque ela não evacuou, então ela não se sente plena, e as fezes que a gente tem que jogar para fora todo dia, se ela fica presa dentro de você, ela gera uma microbiota secundária, que é a microbiota do bolo fecal. Então é assim, você tem uma microbiota que é a sua, e essa microbiota do bolo fecal ela tem que ser eliminada todo dia. Se ela ficar dentro de você, ela começa a fazer um papel de microbiota. E se você não evacua todo dia, você vai tendo secundária, terciária, quaternária, e essa microbiota gera neurotoxina, que gera neuroinflamação, então você fica realmente puto. Né? Então chamar o intestino de segundo cérebro, eu acho que é diminuir o intestino. É diminuir. A gente pode chamar ou o intestino, eu gosto de chamar o intestino de primeiro cérebro e o cérebro de intestino. Porque a gente só faz merda com isso aqui. Pior que é. Entendeu? Só faz merda com ele. Não pensa, age. Sim. Se você pensar, né? E a gente fala assim, tava pensando aqui, a pessoa entra e fala, tu sentiu o cheiro, né? Então, eu gosto de separar, até mesmo porque hoje eu tenho a oportunidade de ser organizador do Gut Brain Congress, que é um congresso internacional só de eixo intestino-cérebro. E a gente vê que, assim, o cérebro realmente ele é secundário. Porque o intestino é o nosso maior órgão neuroimunoendócrino. Neuroimunoendócrino. Ele é o nosso maior órgão neuroimunoendócrino, né? Nós temos mais células endócrinas no intestino delgado e grosso do que todos os outros órgãos somados. Muitas dessas células endócrinas produzem hormônios neuroendócrinos, né? Com ou sem o estímulo da microbiota. Né? Lógico que a microbiota é muito importante, porque estimula células enteroendócrinas, mas você tem a função individual de cada célula. Então essa comunicação do intestino com o cérebro, ela é muito evidente, muito descrita. Hoje a gente descreve até a relação endocannabinoide também do intestino com o cérebro. Então a gente tem percebido cada vez mais que o nosso intestino ele não é só o maestro do nosso bem-estar fisiológico, também é o nosso maestro do bem-estar mental. Mas, da mesma forma que o intestino interfere no cérebro, o cérebro também interfere no intestino. Né? Muita gente pergunta qual que é a melhor dieta para o intestino. Não interessa só a melhor dieta. Não interessa. A dieta ela é predominante, porque para os farmacêuticos ou biólogos que estão nos assistindo aqui, a nossa dieta é meio de cultura. E é o meio de cultura que determina o micro-organismo que nasce nele. Como que o meio de cultura funciona? Se tiver nutriente para aquele micro-organismo, ele nasce. Se não tiver nutriente para aquele micro-organismo, ele não nasce. Nosso alimento é assim. Meio de cultura. É uma cultura para a bactéria. A gente está alimentando ela. Se você alimentar ela com meio de cultura errado, vai nascer uma microbiota errada. Então, o hábito alimentar ele é soberano. Mas a atividade física melhora a microbiota, que melhora a atividade física. E ambos melhoram o comportamento. Então não adianta só dieta. Você tem que ter um hábito comportamental saudável e um hábito de vida saudável. São os 3 pilares para o intestino. Mente sã, boca sã e corpo são. Nossa, caraca. Se você não tiver esses 3 pilares, você não vai ter uma microbiota saudável, você não vai ter um intestino saudável. O intestino é a porta de entrada de tudo, a porta de saída de tudo. Então, se o intestino não estiver saudável, todos os tecidos que vêm depois dele também não estão. E as perguntas de quando você começou, agora a gente estava batendo um papo, né, Bruno? Você falou assim, nossa, quando eu comecei faz 22 anos, 23 anos aí que eu falo de intestino, qual que era a dúvida naquela época para as dúvidas de hoje? Não. São as mesmas? Não só dúvida, também não, imagina o preconceito. Não, porque assim, quando você começou, a galera fala assim, cara, esse cara é louco, falar de merda, ele tá louco. Eu comecei realmente com suporte de 2 médicos, né? Mas quando a gente começou a trazer esse conhecimento para o Brasil, ele foi rechaçado pela medicina convencional. Não só falar da microbiota, mas também de marcadores inflamatórios que a gente podia aferir no nosso extrato fecal. E acabou que quem abraçou a causa mesmo, primeiramente, foram as nutricionistas. As nutricionistas Sem abraçaram dúvida. a causa. Se hoje eu estou aqui no podcast de vocês, é porque as nutricionistas me apoiaram a minha vida inteira. Elas que foram estudar microbiota, até mesmo por causa do meio de cultura, que é o hábito alimentar, que cabe a elas. Sim, né? sim. Mas elas foram estudar microbiota, elas levaram esse assunto para cima. Os médicos, eles vieram um pouco depois, quase 10 anos depois. Caramba!
E eu te falo, hoje ainda tem muito médico, nutricionista não, mas tem muito médico que não acredita na microbiota. Eu acho que isso... Porque isso foi explorado pela manipulação, né, Bruno? Assim, pelas farmácias magistrais, na indústria era explorada essa parte do intestino? Olha, a primeira probiótico no Brasil foi industrializado. Foi industrializado. Foi industrializado. Tá. Depois a manipulação chegou forte, né? Mas eu posso dizer assim, uns 3 anos depois, a manipulação chegou forte. A manipulação é muito interessante porque você consegue bactérias que na indústria a gente ainda não tem disponível. Ou espécies ou linhagens, né? Mas na época eu era considerado assim... Mas tudo bem também, eu tava... Esse cara é um mago, né? Magia. Que é Não, isso? charlatão. Charlatão. E ainda mais, não era só chamado de charlatão, eu era chamado de biólogo charlatão. Né? Porque tinha o composto. O fato de eu ser biólogo, o fato de eu ser biólogo diminuía ainda para eles, né? Sim. Diminuiu ainda muito mais o conhecimento. Não, eu quero falar com farmacêutico, eu quero falar com médico. O que o biólogo está fazendo aqui? Como eu falei para vocês, né? Eles falam, porra, biólogo só fuma maconha e cuida de bichinho. Aí eu respondia, claro. Mais algumas coisas. A gente faz isso, graças a Deus, mas a gente faz outras coisas também. O ser humano é um bichinho, né? Ele fala, vocês que nem fumam maconha, puta que tá chato. Né? Mas há 20 anos atrás, era diferente. Eu gostava desse fato de eu ser chamado de charlatão numa coisa que era ciência. Eles podiam me chamar de charlatão. A ciência não me chamava de charlatão. Os artigos científicos não me chamavam de charlatão. Os diagnósticos clínicos disponíveis no mundo não me chamavam de charlatão. Os médicos me chamavam de charlatão. E naquela época, eu também era muito jovem e inconsequente. Então eu adorava estimular esse tipo de preconceito, porque assim a gente é ouvido. Se a gente fala commodity, ninguém quer ouvir. Mas se a gente chega chocando, aí você choca. chama atenção. Então eu já começava... O que te choca? O que te choca? Então eu já chegava falando, minha vida é uma merda, né? E é interessante, né? Porque hoje se eu sento num bar com um amigo e ele chega e fala, nossa, Bruno, minha vida tá uma merda. Eu falo, eu não entendo, né? Porque a minha tá e eu acho maravilhoso, né? Eu fico falando, é mesmo? Eu falo, a minha tá, 22 anos. Né? Caraca. Eu não tenho como falar de cocô e não ser engraçado. Então, eu consegui adaptar um pouco o conhecimento técnico com piada, né? Isso é inerente do meu trabalho, não é porque eu sou piadista, nem nada disso. Eu sou muito mais sarcástico do que piadista. Mas o que acaba sendo muito interessante, quando você aprende rindo, e cocô é um tema engraçado, né? Mas não caga pra ver se é engraçado. Né? Você explode, né? Então, quando você aprende rindo, isso não vai pro sistema límbico. Você lembra sempre... Eu ia te perguntar, relação eixo HPA, que é o emocional, tem tudo a ver, né? Como é que funciona essa... O eixo intestino-cérebro, ele é formado pelo eixo HPA, SAM, hipotálamo pituitária adrenal, HPA, certo. simpato adrenomedular, e eles se comunicam diretamente com o sistema nervoso enteral. Enteral. É isso que a gente chama anatomicamente de eixo intestino-cérebro. HPA, SAM, SAM, HPA, SAM e sistema nervoso enteral. É uma via de duas mãos. Né? O intestino se comunica com o cérebro através das vias aferentes, do nervo vago, e o cérebro se comunica com o intestino normalmente através de vias eferentes, como adrenérgicas. Né? O intestino se comunica 80% com o cérebro e o cérebro se comunica somente 20% com o intestino. A gente tem muito mais uma via de intestino-cérebro que cérebro-intestino. Olha isso, cara. Pareto rolando dentro da gente e nem sabe. Mas esses 20% que normalmente é ignorado, não pode ser ignorado. Por exemplo, síndrome do intestino irritável, que é uma coisa que acontece muito no Brasil. São 4 tipos de síndrome do intestino irritável. O termo a gente usa IBS, porque é o termo em inglês, não SI, né? Então a gente tem IBS-C, que é aquela que prende o intestino, IBS-D, que é aquela que é diarreica, IBS-M, que são as duas, né? Tanto intestino preso e intestino solto, e IBS-A, que seria autoimune, e essa ainda está sendo considerada uma IBS nova. Todas essas IBSs, são consideradas tecnicamente distúrbio gastrointestinal funcional, eles partem de ansiedade ou depressão. E principalmente no Brasil hoje, o Brasil é o segundo país. De 2019 para cá, com o advento da pandemia, aumentou em mais de 7.000 vezes diagnósticos de IBS. Pessoa em casa, fica ansiosa.
E isso cabe ao eixo cérebro-intestino, esses 20% que eu estou falando. Esses 20%, pai do céu, 7 mil? 7 mil vezes. É muito. Você fica em casa, né? Eu, quando entrou a pandemia, bom, em 2019 eu peguei mais 270 voos. Quando começou a pandemia, e eu fazia isso há mais de 16 anos. Né? Essa vida, né? Essa vida, cara, que não é vida. Mas, às vezes, a gente tem que se submeter a coisas que não são vidas para a gente poder crescer, para a gente poder pagar as contas. A gente tem que saber ter resiliência. Isso. Coisa que a adolescência hoje em dia não tem. A adolescência hoje em dia não está sabendo lidar com a frustração. Nossa, perfeito. Nós lidamos com a frustração diária. E isso fortalece a gente, né? Mas 2019, 2020 já parou tudo. Aí eu cheguei em casa, vi 3 bichinhos correndo, eu falei, que porra é essa, cara? Daí minha esposa chegou e falou, são seus cachorros? Prazer. Daí eu falei, quem é você? Sou sua esposa, você esqueceu de mim. Ela falou, eu sou sua esposa. Aí você vai falar que aquele bebê é meu. Sim, é sua seu, filha. Eu falei, cara, como as coisas passaram rápido, né? Como as coisas passaram rápido. Eu falei, então quer dizer que todas aquelas toneladas de cocô eu que tenho que recolher dos cachorros? Sim, é você. Né? Porque meus cachorros fazem a transmutação da merda. Transmutação? Eles comem 500 gramas de ração e cagam 10 quilos. Puta que lamento. Né? Transmutação. Então, nossa, essa foi boa, Bruno. Eu tive que me adaptar. A pandemia trouxe isso. No começo foi bem chocante para mim. E, óbvio, eu não queria. Eu trocava todos os benefícios que a pandemia me trouxe para não ter pandemia. Né? Mas eu pude ver minha filha crescer, você também. Sim, né? Pude ver minha filha crescer, eu pude me dedicar mais a trabalhos remotos e outra. Eu pude ver a realidade do que é uma família, né? No começo você fica chocado. Hoje eu sou muito grato, né? Sou muito grato pela minha esposa. Que, se hoje eu estou aqui, é todo o suporte da inteligência emocional pouca que eu tenho, é suporte da minha esposa, né? E a gente não fala todo homem forte tem uma mulher forte por trás, não. Eu tenho uma mulher forte no comando. Eu que estou por trás, né? E, então, assim, para muitas famílias a pandemia separou, porque normalmente o homem não estava acostumado. Sim. E aí ele não conseguiu lidar com essa situação. Né? No começo para mim foi muito difícil, mas na verdade a pandemia me aproximou. Bom, né? Isso é bom. Nesse caso foi bom. Fez com que eu bebesse menos também, né? Porque antes eu bebia longe fora de casa, né? Em casa não tem muito. Mas e aí que ferrou toda a microbiota de todo mundo, né? Porque o dedinho foi tudo pro iFood, né? Muito, exatamente. Eu tenho uma curiosidade, nem por mim, mas para quem está nos assistindo, o que é a danada da microbiota, Bruno? Se você puder definir para o pessoal, claro. É importante. Porque você está falando, né? Tem médico, biólogo, farmacêutico assistindo. Às vezes um leigo fala, pô, ele tá falando legal, eu sinto isso, mas o que será esse microbiota? Como é que funciona? Muita gente acha que microbiota e microbioma é a mesma coisa. Então, tem essa são coisas dúvida. diferentes. Eu comi, como é que... Né? Acontece qual Não, que é a magia que acontece, Eu tenho uma curiosidade sobre esse... Essa magia? Tem uns blá que eu vou te falar. Tem um blá! Você repensa o relacionamento. Né? Mas... Microbiota, pessoal, muita gente acha que é um termo microbiológico, né? E na verdade ele é um termo ecológico. A microbiota já foi chamada de flora intestinal e não está errado. As pessoas podem chamar de flora até hoje. Para quem é vintage, eu gosto do termo flora, né? Você chega de Fusca e fala assim, eu cuido da minha flora. Intestinal. Né? Intestinal. Era flora até a década de 70 porque muitas bactérias eram do reino vegetal. Tá? E o que acontece? A microbiota, ela tem um outro nome que é muito utilizado em artigo científico, que é microecologia. Tanto que a microbiota é um termo ecológico, porque se a gente tira o micro da frente, vira biota. Se eu tiro o micro da frente de microbioma, vira bioma. E ambos são termos ecológicos, né? O que é a biota de uma determinada região? Os seres vivos que vivem lá. O que é a nossa microbiota? Os seres vivos que vivem na gente. Né? Isso envolve todos os reinos. Reino vegetal, reino fúngico, reino arqueia, protista, reino bactéria, porque os reinos foram mudando, reino monera e até mesmo o reino animal. A microbiota da nossa pele tem ácaro, que são microaracnídeos. Né? Então a microbiota nada mais é do que os seres vivos que vivem na gente. Na verdade, eu até tô sendo errado, eu tô dando um tiro no meu próprio pé, porque as pessoas me perguntam, professor, a microbiota está na gente? Não, a microbiota não está na gente, a microbiota somos nós. Né? Nós somos muito mais microbiota do que ser humano. Tá aqui o livro
que vocês têm, que é fantástico, que é 10% humano. Ele não leva esse título à toa. Porque nós somos 90% geneticamente micróbio. Ou seja, A gente é um Galera. saco de bosta. É isso. Alguns, depende da bosta, né? Depende da bosta, é o que a gente é. Mas as pessoas têm que entender Então a que gente é mais bactéria do que humano. a gente tem uma bactéria para cada célula humana, até 1,6 bactérias para cada célula humana. Isso quer dizer que a gente pode ser 60% mais bactéria do que ser humano. Mas a gente está falando aí só de bactéria. Quando a gente fala de bactéria, vírus, fungos, protozoários e arqueias, nós somos 100 micróbios para cada célula humana. Então, parafraseando o Mário Sérgio Cortella, né? Se alguém chegar para você e falar, quem é você? Aí você responde, você tem tempo? Né? Ou, quem é você? Você vai falar, sou uma galera. sou uma galera. Porque a nossa microbiota ela é um tecido. Ela é considerada um tecido vivo. Ela é passível de transplante. Hoje, eu, junto com outros sócios, a gente está fundando o primeiro banco de fezes regulamentado no Brasil, para transplante fecal. Legal, Cacete, olha isso aí. Transplante de fezes é feito como transplante de órgão. Você acaba com a microbiota de um paciente para inserir uma microbiota nova. Isso é considerado um transplante de tecido. Então, a nossa microbiota, sim, são seres microscópicos que vivem, convivem comigo. Né? Que eu não vou falar que vivem na gente. Vivem na gente porque é a ecologia deles, né? Mas ele é considerado hoje um tecido vivo passível de transplante, tanto via oral quanto via retal. Via oral é feito com cápsulas, normalmente de fezes liofilizadas, e fiquem tranquilos, só abre no duodeno. Imagina se abre no estômago. Pô, mas que imagina o Não, você solta um arroto. Mata! Aí se a pessoa fala, você peidou, arrotou? Não, ou senão, ou só... Robocop, né, cara? Clássico. A maioria dos que tá assistindo a gente não vai nem saber do Robocop. Aí é derroteiro, é um Robocop clássico, né? O primeiro tá louco. Agora... Aí o cara cai no ácido, o carro atropela, o cara explode, né? Bizarra essa cena, né? É maravilhosa. Não, é maravilhoso, mas pra gente na época, nossa, as crianças assistindo isso. Né? Eu até hoje, cara, 44, deve ser 35 anos depois ou mais, eu ainda sou traumatizado com essa Quando cena. eu assisto, ainda me marca o tiro da... Vamos parar. Calma, gente, não, spoiler, na não, merda. spoiler. Porque o cara ficou na merda também, né? Ficou, Vamos ver. pelo menos ele já não literalmente tinha na merda. mais intestino, então o Robocop... Qual que é a microbiota do Robocop? Não sei. Não sei, acabou. Deve ser uma ferrobactéria. Com certeza, Robocop. Gente, imagina, olha só. Onde a gente chegou? Então, ou seja, se eu tô mal... Peraí, vou pegar a fezes desse cara aqui, a microbiota dele vai me ajudar melhor. Existem algumas condições que já comprovadamente melhoram o transplante fecal. Por exemplo, o Clostridium difficile resistente. Nossa, parece Harry Potter assim. Como é que Clostridium Spectrum Patronum. Como é que é? Eu já vi que todos nós somos nerds. Spectrum Patronum. Ai, ai. Onde a gente tava? No estoque de merda pra salvar... Porque... estoque de merda... Pra vocês terem uma ideia, Clostridium resistente, né? Isso é uma coisa que ataca muitos brasileiros. Você toma antibiótico, já não faz mais esse efeito e ele vai trazendo muitos prejuízos, porque o Clostridium produz muitas toxinas e algumas delas são enterotoxinas muito severas, né? E quando você faz transplante fecal, a única recomendação permitida no Brasil e no mundo, por enquanto, é para caso de Clostridium resistente. 92% de eficácia. Nossa. Caramba. É muito. É muita. Ó, Com isso transplante fecal. Hoje a gente já está falando de bactérias multiresistentes também. Estamos falando de transplante fecal para quem vai fazer transplante de medula, obesidade, autismo, TEA, né? Espectro autista, T21. Se vocês entrarem no Clinical Trials, que é um site que mostra todos os estudos clínicos que estão sendo feitos, tem mais de 85 estudos, tem mais de 300 estudos usando o transplante fecal para 85 tipos de acometimento diferentes. E quando começou isso, Brunão? O transplante fecal começou no século IV. No século louco, IV, assim. Achei que ele ia falar assim, começou aos 3 anos. Ano passado. Não. O transplante fecal, evidentemente, de forma técnica, começou há uns 60 anos atrás. Agora, de forma extremamente específica, há uns 15 anos. Né? Quando a gente fala de 4 anos depois de Cristo,
400 anos depois de Cristo, foi na China. Teve o sábio chinês ali, como diria o Raul Seixas, né? O sábio chinês, ele começou a pegar fezes de grandes guerreiros, né, que eram saudáveis, lutavam e tudo mais, comiam muito bem. Ele diluía essas fezes numa água aquecida e aromatizada, que ele chamava de sopa amarela. E essa sopa amarela, as pessoas que tomavam traziam benefícios para a saúde. É meio nojento, né? Eu fiquei pensando, porque ali é o cocô diluído mesmo. Eu fiquei pensando na água, assim. É colherada. O odor, Que né? gostoso. Joga o alho assim, você faz assim. Tinha um azeite. Melhor que Roquefort deve ser. O queijo, Tem queijo que, mano, que fede o perispírito. Pelo né? amor de Deus, eu sei. Eu conheci esse queijo recente. Meu Deus tem queijo do céu. que... Pregue na quarta, né? É lógico que hoje existem várias na quarta. tecnologias, né? Hoje a gente faz o transplante fecal com... a gente chama... o transplante fecal é chamado de FMT, né? Fecal Microbiota Transplant, ou Transplantation. Né? Hoje a gente faz muito WMT, que é Washed Microbiota Transplantation. A gente pega as fezes, a gente lava elas, a gente tira todo o resíduo de alimento, a gente separa principalmente o estrado bacteriano, viral e tudo mais, ali não tem só bactéria. Depois a gente faz a análise de mais de 40 exames que a gente faz nas fezes para ver se não tem nenhuma toxina, nenhuma bactéria, nenhum vírus que pode trazer mal para o receptor, né? Então, doador de fezes no Brasil a gente ainda não tem essa profissão, né? Mas na Austrália tem. O doador de fezes na Austrália ganha dinheiro. Mas aí o cara tem que ser o saudável, o Superman. Na verdade, a gente tem que ser saudável. Ele tem que passar por um crivo de mais de 40 estágios para ser doador de fezes na Austrália. E é bem difícil. E a gente precisa de perfis diferentes de microbiota genéticos, né? Um que tem muita bífido, um outro que tem muito lactobacillus, para a gente saber o que oferecer. E um doador de fezes na Austrália, só de doar fezes, ele consegue comprar um carro do ano. Ganhar dinheiro cagando, cara. Já pensou você que nos assiste ganhar dinheiro cagando? É diferente de cagar por dinheiro. Cagar por dinheiro. Você não Ô, Bruno, e como ele tá falando de transplante, mas, por exemplo, aí o pessoal de casa olha e fala assim, mas transplante tá muito longe. Como que eu faço para cuidar da minha flora intestinal? O que você entra com a manipulação, tem que ir no médico? Como é que é, né? O médico precisa ir, com certeza, mas para... Médico e nutricionista, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Os dois têm que trabalhar junto, não tem como. Bom, cuidar da microbiota intestinal são aqueles 3 pilares. O primeiro, antes de tudo, é o hábito alimentar. O hábito alimentar é o hábito Tudo que alimentar. me nutre me destrui, né? É isso mesmo. Porque tem gente que come e fala, nossa, inchou minha barriga. Inchou, perdi energia, ou eu não acordo bem. A microbiota, ela comanda tudo. Então, o hábito alimentar é muito importante. O problema é que aqui no Brasil a gente tem um hábito alimentar pseudo-carnívoro. Aqui a gente come proteína animal no café da manhã, no lanchinho da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde, à noite. É muita proteína animal para um onívoro como a gente. Um hábito alimentar do brasileiro, o que a gente chama de hábito ocidental, infelizmente, né, é muito fast food. É muito açúcar refinado, muito uso de antibiótico, às vezes sem precisar, muita proteína animal, muita gordura animal. Isso faz com que você selecione uma microbiota incorreta, diminui o muco do intestino, que é a casa da nossa microbiota, permitindo a translocação de subprodutos da microbiota que levam a neuroinflamação, neurointoxicação, intoxicação hepática, intoxicação cardíaca, inflamação vascular, inflamação sistêmica. Quando você parte para um hábito mais saudável, é lógico, pessoal, o hábito alimentar tem que ser definido por uma nutricionista e por um médico, mediante a condição do paciente. Sim. Um hábito mais plant-based, com proteína animal, claro, mas não muita proteína animal, mas um hábito mais frutas, verduras, leguminosas, sementes, um pouco de proteína animal, e evitando ultraprocessados e processados, não necessariamente industrializados, são coisas diferentes, né? Sim. Ultraprocessados e processados, esse é o melhor hábito para a nossa microbiota intestinal. Mas eu volto a dizer, você tem que avaliar a condição do paciente. Se ele tem uma síndrome do intestino irritável, um hábito alimentar plant-based traz muita fibra solúvel, que pode ser prejudicial
para um paciente. Então, numa pessoa que está na CNTP, nas condições normais de temperatura e de pressão, um hábito mais plant-based ele é melhor para a microbiota intestinal. Exercício físico. Eu não estou falando de atleta. Fazer exercício físico com uma constante. Faz um dia sim, dia não, mas tem que criar o hábito. Ou todo dia, né? Uma caminhada, né? Não necessariamente puxar ferro na academia. É porque quando fala exercício físico, tem cara que fala assim, Mas não querer malhar. na academia, lotada, não gosta. Transpirar. Transpirar. A gente tem que entender que se você não transpira, você é uma pessoa suja. Caraca! Claro. Eu gostei de você não transpira. Se Se você não transpira, você é uma pessoa suja, intoxicada. Né? É lógico, se você não toma banho depois de transpirar, você não é sujo, você é porco. Aí já... É diferente. Tá? Mas por quê? Porque a nossa pele é um órgão excretor. Nós temos a excreção através do suor. Se você não transpira, essa excreção vai ter que ser feita pelo intestino e pelo fígado. Pelo fígado, não. O fígado também faz isso. Pelo intestino e pelo rim. Né? Agora, boa parte das substâncias que saem pela pele tem que sair pela pele. Se você não transpira, para onde que você vai isso aí? Não vai. Não vai, tá dentro de você. Então você é uma pessoa que não transpira, você é uma pessoa intoxicada. Então, faz uma caminhadinha. Tá, né? Então eu vou ficar parado no sol. Não é isso que eu tô falando. Calma. Né? Até vai ter Porque uma vitamina D. Beleza, vai ter gente que vai aí- ficar pulando no mesmo lugar só para transpirar. Tudo bem. Não tem problema. Transpira, dá uma volta no quarteirão, sai com o cachorro que não tem culpa, né? De ele precisar sair com você. Né? Senão ele saia sozinho e nunca mais voltava. Ainda mais ele é para outro planeta, né? Ser humano não é para mim. Tô fora. Então- Racinha é difícil, né? Muito. O macaquinho que não deu certo, né? Outro dia eu chamei o médico de primata e ele ficou bravo comigo. Nossa! Que isso, eu ia adorar. Eu falei, seu primata dele. Não sou primata. Eu falei, sim, você é um primata superior. Da ordem. Né? Aí eu expliquei, a gente é primo dos, né? Mas tudo bem. Então, assim, essa é uma dieta adequada, rica em produtos mais naturais, hábito saudável de prática de exercício e mente sã, que é o mais difícil. Esse é desafiador. Esse é o mais desafiador. É mente sã. O Rodrigo e o Brunão, e tem a questão de pré-biótico, probiótico, pós-biótico, silício, dá para usar silício, não dá? São coisas diferentes, né? Quando a gente fala, por exemplo... Que é os lactobacilos vivos. os lactobacilos igual vivos. aquele potinho É o que é Yakult, relaxa. eu já tomo pode Yakult. falar. É igual assim, me dá um gole de Yakult e relaxa. Relaxa. Né? Pedir um golinho de Yakult Yakult é pra cuidar sacanagem. da sua flora interna, né? Ó, nojento, quer ser amigo né? meu, não pede gole de Yakult. Pede Yakult, é sacanagem. velho. Você pede, ele pede. O também, meu irmão Yakult, pede. o Yakult é interessante que se você... Que nojo. Se você olha no fundo, tem um botão branco ali, né? Forma um decantado no fundo do Yakult, aquilo é bactéria. Né? O Lactobacillus casei shirota é um dos mais estudados no mundo. E o Yakult, já fazendo propaganda para Yakult, tem o da tampa vermelha, do lacre vermelho e do lacre verde. Do lacre verde tem muito mais bactéria do que o do vermelho. Quando a gente era pequeno, não queria Não, o verde, não né? tinha o verde. Não tinha o verde, né? Mas qual que é o problema do Yakult? O problema do Yakult é que ele tem muito açúcar também. Tá, porra, Yakult, se toma um por dia. A mamãe deixava na geladeira, eu tomava 6. Nossa, acabou. Quem não cortou a língua Nossa. tentando E quem pôr não no- furou errado com o dedo, assim? A primeira coisa que veio na cabeça foi cortar o dedo da boca. É pra língua você já- passar a língua e tentar tirar aquele açúcar do fundo. Aí você ficava Então, olhando a tiazinha com o carrinho vindo lá. nossa, gelado ainda. Nossa, Cara, era eu bom vou demais. cagar por 10 dias, mas eu vou tomar esse negócio. né? E aí já tem a caipirinha também de Yakult, é boa, hein? Não sei se já tomou. Olha, né? nunca tomei, mas... boa, Eu não trabalho com isso. Tem gente Vai que servir faz depois, Tem, aqui? A gente vai... conheço uma pessoa que faz uma muito boa. Agora... A gente chega lá, né? Chega lá. Talvez numa próxima Consulfarma, né? Onde a gente é inconsequente. Agora tem sim, quando a gente fala de probiótico, é a última coisa que a gente usa. Eu tenho uma fábrica de probiótico, mas aqui no Brasil, o pessoal usa probiótico pra tudo, tá? Intestino é probiótico. Tá errado. Probiótico nunca vai melhorar o intestino se você não melhorar o hábito alimentar. Tem uma... Porque assim como a sua microbiota, o probiótico também precisa de meio de cultura. Se você tem um hábito alimentar proteolítico, rico em proteína, você vai alimentar a bactéria proteolítica. Se você toma um probiótico que é sacarolítico, ele utiliza carboidrato,
Não vai crescer. Da onde que ele vai tirar? Do mundo espiritual? Vai E o cara acha assim, não, né? probiótico melhora o intestino, melhora o comportamento, melhora o meu espírito, melhora, traz o amor perdido. Vira o Buda. Né? Dá 2 centímetros de pinto. Então, o cara compra probiótico pra tudo, cara. Não, e assim, você tá falando de tem pré, Probiótico e e pós-biótico. E agora só tem esses 3. Antes a gente tinha probiótico, pré-biótico, pós-biótico e paraprobiótico. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Mano, é tudo muito simples de explicar. Probiótico. Qualquer micro-organismo vivo que administrado na dose correta cause benefício ao hospedeiro. Então, para ser probiótico, tem que ser micro-organismo, não vivo, só bactéria. tá vivo. Tem que estar Tem que estar vivo. Tem que ser administrado. Ou seja, o pessoal fala assim, as bactérias boas do meu intestino são bactérias probióticas. Nunca. Você só tem bactéria probiótica quando você está tomando. Bactéria boa do seu intestino é comensal, não é bactéria probiótica. Probiótico é produto. Está na definição científica dele. E se você der micro-organismo para um paciente e ele não melhorar, não é probiótico, porque está na definição do probiótico, melhora o hospedeiro. Tá? Então, probiótico é micro-organismo vivo. Pré-biótico, até 2014, era fibra solúvel. Para quem não sabe o que é fibra solúvel, é qualquer carboidrato não digerível e fermentável. Mudou. Hoje, qualquer substância que você tomar, chegar íntegra no intestino e melhorar a microbiota, isso é considerado pré-biótico. Vitamina D. Vou tomar uma vitamina D, melhora a minha microbiota intestinal. É considerado pré-biótico. Seria o alimento para ela. É o alimento. É o alimento. É o alimento. Ou de que de uma forma ou outra melhora a microbiota intestinal. Por exemplo, flavonoide. Na manipulação a gente tem vários voltados para intestino. Flavonoide. Tomei o flavonoide, melhorou a minha microbiota intestinal, é pré-biótico. Tá? Então, hoje o flavonoide, a gente até fala de ele tem um efeito duobiótico. Porque além de alimentar bactérias boas, mata a bactéria ruim. Tipo uma quercetina, por exemplo. A quercetina é muito interessante por outro motivo. A quercetina ela alimenta uma bactéria especificamente chamada Coprococcus. 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 Caraca, não vou arriscar. E o Fica Coprococcus, ele é Lactospiraceae, se eu não me engano a família dele é Lactospiraceae. Que seja, o Coprococcus, quando você estimula o crescimento dele, ele produz uma substancinha chamada DOPAC. E DOPAC é precursor de dopamina. Então a gente usa a quercetina para melhorar a produção de DOPAC e produção de dopamina. Eu vi um termo Não deixa de ser um pré-biótico. Taxifolina, já ouviu falar também, Bruno? Eu não sei, taxifolina. Não lembro. Enfim, é coisas que aparecem às vezes de produto. E enzima entra nessa parte aí? Enzima é muito importante na parte pré. Pré. Né? Por quê? Se você manda alimento não digerido para o intestino, primeira coisa, você vai estimular uma coisa chamada alergia tardia tipo 3. Você começa a produzir anticorpo contra o alimento. Porque no intestino, nosso intestino, ele é um linfepitélio. É um epitélio intercalado com glóbulos brancos. Ou seja, ele é imunologicamente reativo. Se chega uma coisa não digerida ali, o seu sistema imunológico fala, que diabos é isso? Aí ele começa a reagir contra o seu alimento. Então a enzima diminui muito a chance de você mandar macromoléculas imunoestimulantes para o intestino. As enzimas também ajudam a você mandar para o intestino as moléculas corretas para a fermentação das bactérias corretas. Se você manda... Perdão. Imagina. Se você manda substância não digerida para o intestino, você vai acabar estimulando bactérias erradas, que utilizam aquela substância não digerida. Então a enzima digestiva ela sempre entra no pré. Onde ela é obrigatória, na minha opinião? Cirurgia bariátrica. Seja sleeve ou bypass, a enzima digestiva vem muito bem. Tem até uma pergunta sobre isso. Pessoas que têm dificuldades de alimentação, T21, TEA, né? Às vezes Alzheimer, Parkinson, pessoas com dificuldade, obviamente, de digestão, hipocloridria ou hipercloridria, e terceira idade. Terceira idade a gente para de produzir um monte de coisa, então a enzima digestiva pode ajudar bastante. E aí né? entrar com uma suplementação para quem é de idade é muito importante. E o pós entra em que parte? O pós-biótico, né? O pós-biótico é tudo aquilo que as bactérias produziram, né? Então, pós-biótico a gente tem butirato. Butirato é um pós-biótico, né? Propionato, acetato, partículas microbianas.
né, que a gente chamava antigamente, não deixa de chamar ainda de paraprobiótico, né? O que é uma partícula microbiana? Eu pego uma bactéria, eu explodo ela e junto só as proteínas que estimulam o meu sistema imunológico. São partículas microbianas ou fragmentos microbiológicos, né? Então, isso é o que a gente chama de paraprobiótico. Ou a bactéria inteira morta. Porque para ser probiótico tem que estar vivo, tem que colonizar o intestino. A outra coisa que muita gente acha que você toma probiótico e ele coloniza o seu intestino para sempre. Não. Ele chega lá e fala, vamos aí, vamos regular. Ele cresce, ele coloniza, em 7 dias ele morre. Ele não fica para sempre dentro de você. Tem muita gente falando, estou reinoculando. Só se for espiritualmente. Espiritualmente vai embora. E, então, hoje nos pós-bióticos a gente tem as substâncias que são produzidas pelas bactérias, que a gente pode administrar, e tem os paraprobióticos também, que em 2021 entrou no grupo dos pós-bióticos, partículas microbionas, os famosos MAMPs. Né? MAMPs, padrão molecular associado a micróbio. Esse é o termo MAMP, Microbial Associated MAMPs. Eita. Intervalo de memória. Porque é padrão molecular associado a micróbio. Então é Microbial Associated Molecular Pattern, né? E a gente também tem PAMPs, que é Microbial Pathogen Associated Molecular Pattern, PAMP, né? Não é porque é PAMP ou MAMP que faz mal ou faz bem. Tem PAMP que faz bem, tem MAMP que faz mal. Óbvio que na manipulação só tem MAMP que supostamente faz bem. Mas deixando claro que o MAMP é uma partícula, não tem nada a ver com probiótico, não é vivo. Ele simplesmente estimula receptores celulares a produzir IgA secretória, anticorpos específicos, estimular interleucinas, defensinas. Não é vivo. O único que é vivo é probiótico, né? Que realmente é vivo. E aí a gente tem substâncias que hoje a gente estuda que podem ajudar também na ecologia do intestino. Não nas bactérias diretamente, né? Por exemplo, quando a gente fala do X-Nutriment. É isso que eu ia perguntar de silício. O X-Nutriment, as pessoas colocam na cabeça como fonte de silício. Eu, como consultor da Biotech, eu nunca falo do X-Nutriment como fonte de silício. Obviamente, ele é a melhor fonte de Ou silício. é só a cápsula da beleza? O silício só serve pra cápsula da beleza. Cápsula da beleza. Só serve pra Porque cabelo, né? Só o cabelo e o X-Nutriment, comprovadamente, diminui ruga, aumenta a qualidade do cabelo e melhora unhas, né? Isso eu, particularmente, já senti no meu próprio corpo, quando eu comecei a tomar a suplementação da minha esposa. Ela tinha X, aí depois de 15 dias eu fui ver, eu podia fazer francesinha. já tava... Né? Meu cabelo ficou lindo. Daqui a pouco ele tá aqui, ó, vai vender pra fazer, né? Não, eu uso, né? Cabelo Valhalla. Valhalla. Você é do game também? Muito. Então, Brunão, nós Muito. estamos no game. Eu jogo videogame desde 86. Então tamo junto. Tamo junto. Depois a gente conversa Você sobre é da isso. turma do Xbox? Ou... PS. Aí, Gustavo. Aí, Gustavo. Não. PS, queridão. Eu gosto daquilo que é caro. Idiota. Que trouxão. O Xbox tem muito mais jogo em Full HD E a do gente que é tonto em ficar a gente construindo. vai no PS. Sei, mas de trouxa. Não tem jeito, é a mesma coisa que genérico e... E aí o X... o pessoal pensa em fonte de silício e esquece que o X ele é um silício estabilizado com colágeno marinho. Completamente diferente de qualquer outro silício que tem no mercado. Não tem nem como comparar. Eu acho que isso tem mercado para todo mundo, mas não compara com o X. Sim. Não, porque o meu é melhor que o X. Eu não comparo. O X ele é o único que é um silício, né, estabilizado com 16 aminoácidos. 16 aminoácidos. E as pessoas não podem confundir com quelado. A definição de quelado é o quê? Qualquer mineral associado a um aminoácido simples ou complexo. Tá? Totalmente diferente de um silício estabilizado com colágeno. Tá? O silício tem um efeito, o colágeno tem outro efeito. Perfeito. E o silício mais colágeno tem um terceiro efeito. Então, um estudo recente feito na Itália, que não tem conflito de interesses, não tem nada a ver com a Biotech, feito pela equipe Dr. Pesani, que é um cara extremamente conceituado. Ele testou as 3 formas de silício, não dá nem para comparar. A gente fala, mas por que você comparou o nosso silício com... Eu não vou falar os outros, mas com esses outros, né? Um tem malto, o outro que tem X. Né? Já falando aqui. Ele falou, porque é o que tem. Mas os resultados foram tão absurdamente diferentes que, primeiro, mostrou que o silício
tem a capacidade de melhorar uma coisa chamada resistência elétrica transepitelial, testado nas células intestinais. O que é isso? Se você manda uma carga elétrica para a célula do intestino e ela retém essa carga elétrica, quer dizer que a sua interface do intestino está íntegra. Você mandou uma carga elétrica e ela reteve resistência elétrica, ficou nela, não passou por ela. Isso quer dizer que a membrana do intestino está coesa, ela está em confluência, ela está íntegra. Se você perde essa integridade, você tem o famoso leaky gut, o intestino gotejante, que é uma das piores coisas que pode acontecer no intestino, porque no intestino não é que nem em Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece no intestino dá merda mesmo. Né? Aí, galera, não se beber no caso. Não, dá merda. Dá merda. É pior, né? Porque você imagina, você tem um lipopolissacarídeo estimulando o Toll-like receptor número 4 no seu intestino e causando processo inflamatório local. Toll-like receptor número 4 a gente tem em todos os tecidos do nosso corpo. Você imagina esse lipopolissacarídeo, que a gente chama também de pirotoxina, saindo do intestino e estimulando o Toll-like receptor no fígado. Inflamação, cirrose, necrose, fibrose. Então o leaky gut é um negócio desesperador. E então, quando você diminui essa interface, quando diminui a resistência elétrica transepitelial, o que está indicando para você? Que o seu intestino não está íntegro. Se aumenta a resistência elétrica transepitelial, quer dizer que você tem uma camada íntegra. E o X-Nutriment, comprovado através de artigos científicos de alto impacto, mostrou que ele aumenta a resistência elétrica transepitelial. Ele aumenta a integridade intestinal. Mas aí, tá? Bruno, o X ele poderia ser associado com, no caso, os lactobacilos ou coisas no mesmo... Não, separado. Eu não gosto de dar probiótico misturado com nada. Tem muita gente que coloca probiótico junto com vitamina na mesma cápsula, coloca fibra na mesma cápsula. Não está certo. Isso só é feito na manipulação. Não está certo. Então, a dica que eu já deixo para vocês. Vai dar probiótico, é o probiótico, dióxido de silício e celulose microcristalina. Só. Quer administrar junto com pré-biótico, junto com fibra solúvel, cápsulas separadas. Porque é muito higroscópico, né? O artigo científico feito com o X-Nutriment foi feito só com X. Sem probiótico, sem nada. Justamente para não ter viés. Sim, sim. Né? E mostrou um monte de coisa. Primeiro, aumenta a resistência elétrica transepitelial. Melhora a integridade da membrana do intestino. Melhora a vitalidade das células. O X-Nutriment faz com que a célula viva mais do intestino. E melhor ainda, o X-Nutriment estimula o glicocálice. E muita gente não fala hoje em dia do glicocálice, mas é uma coisa que o biólogo aprende muito na faculdade. É um cálice com glicose. Como é que é isso? Seria bom também. Só faltou a vodka, né? Se colocar um vodka cálice. Vira poção gummy. Poção gummy. Também é da sua época. Também é, mas é um pouquinho depois. Mas os ursinhos gummy. Era fantástico. Aquilo era uma viagem de LSD, com certeza. O cara tomava o LSD e fazia... Aqueles ursinhos eram... Mas é a pula. Gargamel. Procurava bichinho azul embaixo do cogumelo, que é uma Amanita muscaria, que é rico em mescalina, e falava com o gato, que era o Cruel. O Gargamel é viciado em cogumelo, cara. Cara, e porque tinha que parar... Olha, desenho dos anos 80. Maravilhoso, né? E pra criança. Hoje seria totalmente proibido, né? Hoje o politicamente correto faz a criança virar uma besta, né? Mas tudo bem. Eu vou ser criticado por isso, eu sei, mas vocês não pagam minhas contas. Vamos lá. Com todo respeito, viu, pessoal? O mundo tá ficando muito chato. Só pegando esse gancho aqui, pessoal. Se for deixar algum comentário aqui, por favor, se for pra criticar, critique em letras normais, né? Sem coração peludo. Pode, né? Sim. Todo Cumprimenta direito. a gente, Cumprimenta faz um a gente. joinha aí. Dá o like aproveitando, se inscreva no canal, acione as notificações. E se está gostando desse bate-papo com esse profissional aqui, né, Júlio? Sensacional. Manda um aviãozinho. Compartilha pra quem precisa. Porque, por mais que a gente esteja brincando aqui, né? Sim. É um assunto extremamente científico, como o nosso querido convidado aqui. Então dê atenção a isso. E depois a gente coloca as informações onde encontrar o X-Nutriment e buscar nas farmácias de manipulação, né, né, comentando que dá uma visão diferente, né, do X-Nutriment. Completamente. Porque senão alguns dermatologistas que são grandes prescritores, que às vezes estão olhando ele só com esse benefício, tem outros benefícios também para os prescritores, até para o paciente. Sim, né? sim. Eu deixo para essa parte de estética, a Lu Volpe fala do X para isso, inclusive faz pesquisas aqui no Brasil com o X. Eu, quando falo do X, eu falo só de metabolismo, né?
Então, além de ele melhorar a interface intestinal, ele aumenta a glicocálise. Glicocálise, além de ser... voltando ao glico, que a gente A tava glicocálise é uma estrutura que tem em todas as células do nosso organismo. Toda célula tem glicocálise, ela vem acima da membrana plasmática. E o glicocálise ele é responsável por captar nutrientes para a célula absorver. Se você não tem glicocálise no seu intestino, os nutrientes vão embora. Ele precisa captar, ele é uma rede. Então ele capta e manda para o enterócito. Capta e manda para o enterócito. Se não for captado pelo glicocálise, o enterócito não absorve. Né? A outra coisa é que o glicocálise está diretamente relacionado com a produção de muco. Sem glicocálise você não tem muco. Se você não tem muco, você não tem microbiota. Tá? Então, tudo ligado, isso, é uma maestria. esse artigo comprovou que o X faz e comprovou com maestria, num modelo celular maravilhoso, de células CACO3 e MTX29. Assim, é maravilhoso o sistema que eles utilizaram, tanto que a publicação ela é bem contundente. Né? Então, outra coisa muito interessante do silício, que hoje ele é muito utilizado, o silício ele tem uma afinidade a um metal que muita gente conhece, que é o alumínio. E o alumínio está diretamente relacionado ao Alzheimer. Então a gente já sabe que a administração de silício disponível, que é o caso do X, ele chega na circulação. Porque assim, pessoal, a gente usa muito pouco silício. A gente precisa de silício. Isso. Mas a gente retém... Tudo, né, Bruno? Tá em tudo. Eu ia até perguntar, ele é realmente o segundo mais... o oligoelemento mais... Eu acho que é o primeiro. É o primeiro, né? O primeiro, é porque mais fala da abundante. crosta terrestre, Da crosta. é o mais abundante. Areia, né? É areia, né? Terra. Mas não adianta você tomar, por exemplo, o ácido ortossilícico puro, que ele metaboliza no intestino, ele polimeriza no estômago e é eliminado nas fezes. Você precisa agregar alguma coisa para ele ser absorvido. Tipo, o cara vai pegar a terra, vou... Não vai. Ou cerveja, por exemplo, tem silício. Vou encher o rabo. Que tem silício pra caramba. Mas não deixa de ser legal pra cabeça. Não, é legal pra cabeça. O silício ele sequestra o alumínio e diminui a entrada de alumínio no cérebro. Elimina alumínio na urina, o silício. Então ele ajuda muito no tratamento do Alzheimer, não cura. Talvez diminua a progressão, mas hoje ele é muito utilizado para diminuir a progressão do Alzheimer. E o X é o mais biodisponível e bioassimilável que existe neste planeta. Não existe... Tem gente trazendo agora silício na forma de cristal para o Brasil, cristalizado, moroporosil, se eu não me engano, microporosil, o nome, falando que é melhor que o X. Não é o nome do produto, tá? Ele é um aditivo, cara. Ele é um aditivo. Você não tem um estudo e não fala de biodisponibilidade nem nada disso. Então, quer dizer, o que eu quero dizer do X é assim, existe o X. Existem outros silícios disponíveis. O que a gente não pode fazer é comparar. Se o seu faz efeito, fala do que o seu faz. Não compara com banana, né? Eu falo dentadura com helicóptero. Nossa senhora, aí é uma... Eu falo essas coisas, porque assim, o pessoal fala assim, porra, uma Ferrari não é igual a um Fusca. Mas leva pro mesmo lugar. Mas aí nesse caso aí pode até Qual levar que é a um diferença? Tecnologia, o preço. Então não adianta, cara, nunca acreditem no vendedor do carro. Né? Os caras vão querer matar a gente. Então o X é extremamente superior. Tá? Os outros são muito mais baratos, mas não são X. É simples. Não me fala que é igual ao X. Vende pro teu público. Esse tipo de comparação é até criminoso. Certo. Não se compara. Tá? Então tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos os tipos de ingrediente, mas o X é aquilo que ele faz. E cada vez mais a gente está descobrindo coisas maravilhosas sobre esse silício associado ao colágeno. Esse colágeno do X melhora a constituição do colágeno da lâmina própria, que vem logo depois do enterócito. Se a lâmina própria não estiver saudável, o enterócito também se abre, causando o leaky gut. Então, esse estudo que foi feito no intestino, com células intestinais, não foi feito à toa. Sim, mostrando a grande eficácia do X para a interface intestinal. Né? Mas aí também vem vários outros ativos muito interessantes, por exemplo, uma dieta rica em proteína ou rica em açúcar. Você manda para o intestino muito aminoácido e muito carboidrato. Os dois reagem entre si, causando reação de Maillard. Nossa, essa reação de Maillard. Liberando agentes avançados de glicação. Né? Isso acontece na terceira idade, isso acontece pós-menopausa, a gente começa a ter um problema de digestão. Se você tem uma dieta irregular, com muito carboidrato, muita proteína, o que muitos têm no Brasil, você vai ter muito agente avançado de glicação que podem sofrer
glicooxidação. Sabe uma coisa que eu não esqueço, Brunão? Que quando a gente pensa em glicação, já me lembra o pudim, a calda do pudim. Maravilhoso. Né? Não é uma analogia? É bom pra caramba, mas é o que acontece, é essa reação que acontece com a gente. Normalmente tudo que é muito teoria de gostoso. Maillard? Reação de Maillard. Caramelização. Não, caramelização. Você fala reação de Maillard. Rapaz, é um processo... Na época, eu não vou lembrar mais. É sabe, tipo o Bruno? ciclo de Krebs, né? Meu Deus, é tanto uns nomes. Você fala, meu Deus, é a reação de Maillard. Você recitar o ciclo de Krebs no ouvido da pessoa amada, seja mulher ou homem, é relacionamento sério. Reação de Maillard. O que é isso? Não, você falar aí, né? ciclo do ácido cítrico. Esses trava-língua. Não, É mais fácil, galera. É o pudim, é o que acontece com o nosso colágeno, é isso? Dá uma analogia aí. Faz isso. O pudim, ou sabe aquele pãozinho de cará? Que chama de careca de sol? Sim, careca de sol. Aquela parte gostosinha é reação de Maillard. Mas a reação de Maillard, ou agentes avançados de glicação, a liberação de AGEs, agentes avançados de glicação, eles não detonam só o colágeno. O colágeno, a gente tem algumas pesquisas da Eximol mostrando o colágeno amarelando, ficando preto. Você conhece as pesquisas, né? Sim, sim. Acontece isso com o colágeno. Acontece isso com o colágeno, acontece isso com as células do intestino, acontece isso com os nervos, com os neurônios. Que máquina complexa. E o que acontece? Quando a gente tem esse processo de oxidação, da glicooxidação, a primeira coisa que acontece é destruição celular. Processo inflamatório, problema vascular, problema de envelhecimento celular, né? E eu não posso deixar de citar aqui a carcinina, o glicoxil. Porque a única indústria que produz carcinina é Eximol no planeta, né? Carcinina é o maior agente antiglicante, antiglicooxidante e transglicante. Aquilo que foi glicado... Pelo amor de Deus. Trava-língua? Ficou travado aqui, Bruno. Ele não entende. Eu tenho 3 perguntas aqui pra fazer. Como é que guarda tudo Esse isso? eu conheço, agora vai você. O cara... Deus me deu uma memória. Mas foi só isso. É só isso. Eu tô assim. Ele me deu uma memória, me deu uma barriga, diminuiu em outros lugares. Né? Então... e se eu fizesse sexo com a minha memória, viu? Ia ser o Long Dong Brain. Horrível. A gente vai publicar isso aqui mesmo? Vai, Bruno, vai. Não tem o que fazer. Tarde demais. Não, tem. Vocês querem saber o que tem na caneca do gordo? É água. É água, não é vodka. Eu também tô decepcionado. Dentro do silício... Deixa acabar. Perdão. Cortinho magistral. Eu tô com 3 cortinho magistral. Cortinho magistral. Então, assim, a carcinina, ela reverte o que foi glicado. Aquilo que foi glicooxidado, ela tira, ela é antiglicooxidante, ela não deixa oxidar, e ela é transglicante. O que foi glicado é desglicado. E como a carcinina ela vem de uma patente que só a gente pode produzir, a única que tem consegue reverter esse processo. É a processo. Biotech. A única que tem é a Biotech. E o glicoxil. E é maravilhoso. E peraí, a gente está indo para a terceira idade, a glicação só vai aumentando. Com certeza. Ainda mais depois E quem é diabético? E quem vai fazer uma cirurgia de redução do estômago ou bypass? A minha pergunta era isso, a questão do bariátrica. Como é que ele absorve tudo isso? Bariátricas a gente tem que separar entre sleeve, que é quando você tira só uma parte do estômago, mas você não muda o trânsito. Boca, esôfago, estômago, duodeno, jejuno, ilho, intestino grosso. Ele tem um impacto na microbiota intestinal, mas muito mais digestivo. Você está mandando substâncias não digestivas para o intestino, então para quem fez o sleeve, enzima digestiva, é maravilhoso. Agora, para quem faz o bypass, ele muda o trânsito no intestino. É boca, esôfago, estômago, jejuno, não passa pelo duodeno. E aí a gente tem uma complicação terrível da microbiota intestinal. É uma cirurgia interessante. Não sou contra a cirurgia bariátrica, eu sou totalmente contra uma pessoa engordar para fazer. Sou totalmente contra... Nossa, a gente conhece, a gente fez. Nossa. Não, sim, existe uma fraqueza do paciente na qual muitos médicos abusam dessa fraqueza. Uma pessoa obesa, ela vai preferir fazer a cirurgia bariátrica porque ela já não acredita que ela consegue. Mas ela consegue. É isso que a gente precisa trabalhar nela. Sim. A autoestima dela, entender. A obesidade, ela é uma doença considerada uma síndrome metabólica. Eu acho completamente errada essa definição. Ela é um problema comportamental. Total. Então você tem um problema comportamental que gerou uma síndrome metabólica, né? Eu já vi pacientes bariátricos fazendo coisas terríveis, como bater o número 1 do McDonald's no liquidificador e tomar. Isso é problema comportamental. Obesidade é um problema comportamental.
E precisa ser falado Tem isso, que ser né? falado. Eu já fui num spa. Não existe obeso saudável. Quem acha que se obeso fosse saudável, por que eles correram para tomar a vacina antes de todo mundo? É. Porque obesidade é fator de risco para hiperinflamação causada pela Covid. Não tem como você falar, mas meus marcadores metabólicos estão bons. Não me interessa, suas articulações estão detonadas. Ou você tem ossos de Wolverine, né? Adamante. Falou, Logan. Então, man. se você quiser, se você quer expor o seu insucesso no processo de emagrecimento, dentro do comodismo de falar que você é uma pessoa em sobrepeso ou com obesidade saudável, guarde isso para você. Porque se você vai em público falar isso, você estimula as pessoas a acreditarem que a obesidade é saudável. Obesidade, não existe obesidade saudável. Todas as obesidades, ou formas, ou manifestações de obesidade são péssimas para a saúde. Não só para a microbiota intestinal, mas para pâncreas, fígado, articulação, coração, vascular, é tudo, é muito ruim. Um cara, uma pessoa obesa, um paciente obeso, né? No caso, fora do peso, a microbiota dele tá o quê? Tá A microbiota tem um negócio muito interessante. A microbiota não está nem aí para você, para o hospedeiro. Ela se acha, ela é soberana. A microbiota é o nosso único tecido. Não tá nem aí pra você, nossa. Ela não está nem aí para você. A microbiota não tá nem aí Ela é pra o você. único tecido que se adapta à doença. Se você está doente, o seu fígado não se adapta à doença. Ele morre por causa da doença, o coração morre por causa da doença, o cérebro morre por causa da doença, a microbiota não. A microbiota ela é um tecido microbiológico que se adapta à ecologia. Se você fica doente, você gera uma ecologia no seu intestino. Se você está com obesidade, hoje não pode mais usar o termo obeso, viu? Tem mais essa, é pessoa com obesidade. Com obesidade. Tá? Mais um mimimi para mim. Porque se você é asmático, então agora você não é mais asmático. Não. Você é uma pessoa com asma. Bom, se ofende, cara, a gente tem que começar a estudar por que as pessoas estão se ofendendo tanto. E não. Mas eu acho que depois da pandemia, o negócio Piorou o isso, povo né? não tá sabendo se comunicar. Não tá, mas assim, eu até querendo entendo inventar moda. o ele, ela, o elo. Eu entendo tudo isso aí. É um posicionamento, mesmo que fira a língua portuguesa, é um posicionamento. E eu acho que todo mundo tem direito a posicionamento. Nesse sentido. Tá? No sentido de gênero. Eu acho correto. Agora, quando a gente vai falar de doença, Não dá a gente pra podia ficar ser um pouco mais gourmetizado. prático, É, né, porra? vamos falar Então, real. Tá doente, caramba, e já era, não é? Vai mentir? Não, eu fui asmático, até mudar minha dieta, eu fui asmático pela minha vida inteira, 40 anos de asma. Aí eu mudei minha dieta e a minha vida melhorou muito nesse sentido de asma. Mas hoje eu já não seria mais asmático, seria uma pessoa com asma. Eu não me importo ser chamado de asmático porque era o que eu era, tá? Mas vamos falar, uma pessoa com obesidade. Qual que foi a sua pergunta? Não, como é que é a microbiota? A microbiota... não, isso que é muito interessante. A microbiota se adapta à doença. Então a microbiota de obesidade... Isso a gente sabe. Toda doença tem a sua microbiota específica. Porque enquanto a pessoa, o hospedeiro, ele morre por causa da doença, a microbiota se adapta à doença. E a partir do momento que a microbiota se adapta à doença, ela favorece a doença. Olha isso, cara. Que Um filho de bicho, é um bicho. Polícia. Uma pessoa obesa tem uma microbiota de obeso. Uma pessoa com obesidade... Tem falha aí, hein? Vocês vão perder seguidores. Né? Ainda bem que é na conta de vocês. Uma pessoa com obesidade, ela tem uma microbiota de obesidade. E essa microbiota de obesidade quer que o cara fique cada vez mais obeso. Porque, como a avó falava, as bactérias. Exatamente Avó, isso. tô emagreci, ela ficava assim. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein, rapaz? A avó, ela acabava com a Não, a avó é engorda, né? A avó é a nossa engorda. E a gente né? chamava ela de Yoda. Ela era E pequenininha. outra, assim, ela que MS fazia Yoda. comida, pô. Que jeito de comer. Não, assim, eu acho que assim, você tem que comer bem, mas depois tem que gastar isso também. E não pode ser. Aumenta o fit, né? A macarronada de domingo não pode ser de segunda, terça, quarta e quinta, pode ser de domingo. Prejudica, mas você recupera se você tiver um bom hábito alimentar. Então, uma pessoa com obesidade tem uma microbiota de obeso, que é muito interessante. Por exemplo, a microbiota de uma pessoa com obesidade inibe células enteroendócrinas a produzirem hormônios como colicistoquinina, peptídeo Y e GLP-1. Ou seja, a microbiota de uma pessoa com obesidade não faz ela ter saciedade. Ou seja, LP1 não avisa, tá de boa aqui, não. Tá precisando. sempre precisando. Toda hora. E pior, diminui a liberação de lecitina pelo intestino grosso e aumenta a liberação de grelina pelo estômago. Então você sempre vai estar com fome e não vai estar saciado. Então, essa saciedade... Entendi agora. Por que eu sinto tanta E aí a fome? barriga incha.
E Aí não, fica não, parecendo você uma come jiboia. mais, você Come come mais. mais. Parece uma Porque a jiboia, barriga- aí você fica lá, parece uma jiboia. Ela também, a microbiota de uma pessoa com obesidade adora açúcar. Então ela diminui o metabolismo de açúcar para sobrar mais para ela. Diminui a liberação Então de tem uma GLP-1. terceira pessoa dentro de você e você nem sabe. Tem mais que uma terceira. Ah, tem essa- várias, essa- né? fala Tem quanto? várias. Tem uma terceira trilhões de pessoas. Rapaz, como é que chama aquele filme que fala de personalidade, né? Que tem 24, 27... Doppelganger. Como é que é do vidro, né? Aquela sequência, esqueci o nome. É maravilhoso, por sinal. Como que chama, galera? Fragmentado. Fragmentado. Fragmentado é... Então a microbiota ela realmente favorece todas as doenças. Né? No obeso, na pessoa com obesidade ainda faz uma coisas mais terríveis, como, por exemplo, inibe uma via chamada FIAF. Fasting Induced Adiposity Factor. O que é isso? Fasting, jejum. Se a gente parar de comer, o que a gente vai fazer? Recrutar gordura na forma de energia. Certo. E aí a gente emagrece. Não uma pessoa que já está com obesidade crônica. Porque a microbiota inibe a FIAF. Então, mesmo que você parar de comer, você não vai recrutar isso dos adipócitos. Porque ela tá falando ali, não tem, amigão. Não, ele não estimula a Não via. estimula a via. A microbiota de uma pessoa obesa estimula a esteatose hepática. Estimula conversão de carboidrato em gordura. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. Uma microbiota desbiótica sempre vai favorecer a doença. Porque a nossa microbiota é um tecido que se adapta à doença. Então, melhorando ali, você melhora um monte Não, de... você não pelo trata amor um paciente sem Você- melhorar o intestino. Você- Isso é impossível. Ou seja, se o pessoal paliativo. se o pessoal tá tomando, tô tomando medicamento para isso, aquilo, se não melhorou, quem vai receber, vou classificar assim, quem vai receber, quem vai Olha mandar só, fazer o... isso é muito recente até. Medicamentos de uso crônico não deixam de ser como se fosse um alimento. É um suplemento, não é um medicamento, não é um suplemento, a gente sabe, mas você toma todo dia. Hoje a gente tem alguns artigos científicos mostrando que a microbiota começa a integrar o medicamento no metabolismo dela. Ou seja, a microbiota diminui o efeito de medicamento de uso crônico. Porque ela utiliza o medicamento como meio de cultura. Eu vou começar a olhar pra medicina. E aí, brother? Como é que você tá? Então, Tá quer tudo dizer- bem? Você vai... hoje Galera, tô a fim de começar lá. Você tem que pensar que quando você estiver em depressão, você sentindo sozinho, você nunca está sozinho. Você tem trilhões de micro-organismos que vivem dentro de você e te amam. E você Porque é a troca casa ideia com dele. ele. Troca Fala ideia aí, com fulano, ele. como é que você No tá? final, quando a gente morrer e a gente for enterrado, que não for torrado, queimado, carbonizado, coisa do gênero, quem for enterrado, você morre, a sua microbiota morre depois. E ela que vai te consumir até a última célula. Isso é romântico e tétrico. Nossa, Ao Cara, mesmo que- tempo. Você é casado pro resto da vida até a única coisa que eu morte. tenho certeza. Não, eu tenho certeza que eu vou morrer. Não, isso sim, amigo, é. mas... E mesmo se a gente virar cinza, a gente vira adubo ainda. se Vira quiser. adubo, pô. Né, eu falo, me planta, né? Caraca, a gente é um... Me vira que- planta. Faz que nem o Kurt Richards, né? O pai dele morreu, ele cremou, misturou com cocaína e cheirou. O cara cheirou o pai, meu. E aí, qual foi a dona Benta? Pelo Mas, amor- o pai, meu Meu pai é a melhor dona Pai. Benta que eu Deve ter feito alguma coisa, porque o Kurt Richards é imortal, Não, ele né? é, cara, Vocês ele já é. viram aquela charge, né? Adão, Deus chegou assim, Adão, essa é Eva. Eva, esse é Adão. Deus, quem é aquele ali? Aquele é o Kurt Richards, mas quando eu cheguei ele já estava aqui. Cara, pior que é O cara é verdade. imortal, meu. Cara, é. Eles são, né? Então, Na realidade, assim, todos eles. ali. Não existe tratar uma doença sem tratar a sua microbiota. Tá? Agora, uma microbiota alterada, aí a gente volta a falar. Microbiota alterada interfere diretamente na interface intestinal. O ECSI pode ajudar muito nisso. No caso do glicoxil, é algo que eu acho que depois de uma determinada idade, para quem pode, deveria ser uso crônico, porque ele realmente faz coisas fantásticas. O uso agudo dele é muito utilizado para quem está com problema hepático, para quem está com problema pancreático, vai fazer uma cirurgia bariátrica. Voltando para a cirurgia bariátrica é uma cirurgia interessante, até o bypass. O bypass é a cirurgia de eleição. Porque quando você faz o bypass, você aumenta a liberação de GLP-1. E muitas das pessoas com obesidade que vão fazer a cirurgia bariátrica já são diabéticos ou pré-diabéticos. Se você faz o sleeve, isso não acontece. A pessoa não deixa de ser diabética. Por isso que o bypass, que é o que mais destrói, eu diria, a nossa microbiota intestinal, ela é a mais feita. Tanto que a cirurgia bariátrica também tem um outro nome, cirurgia metabólica. O Romário fez. O Romário era um diabético,
pessoa com diabetes, né? Tem que tomar. Ele era uma pessoa com diabetes, na qual a insulina não fazia mais efeito. Então ele fez o Y de Roux, ele fez a cirurgia bariátrica, nesse caso a gente chama de cirurgia metabólica, mas é a mesma cirurgia. E deixou de ser diabético. Por isso que ela chama Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Não é só pessoas com obesidade, não são só pessoas com obesidades que fazem a cirurgia bariátrica. Olha só. Né? Eu tenho uma pergunta, Bruno, uma curiosidade também que veio aqui. A gente vem chamando alguns profissionais aqui e a gente comenta daquele Ozempic. E aí as pessoas falam para emagrecer que isso aí vai vir uma nova onda. Eles liberaram agora um similar a ele. Isso. Né? E o intestino? Porque assim, tem alguns efeitos colaterais, às vezes, como é que... Já tem estudo mostrando efeitos negativos no intestino. No intestino. Tem, mas também todo estudo tem viés. Artigo científico, a estatística é manipulável. Você usa a estatística que mais favorece a publicação. Sim. Existem artigos científicos que até falam que favorece. E tem outros que falam que não favorece. Que não favorece. Eu ainda não posso tomar um posicionamento de algo muito novo. Né? Mas eu acho que assim, para emagrecer, você tem que ter um trabalho antes muito maior psicológico. Do que querer inventar Do uma que dieta. metabólico ou E nutricional. Também, e também sair tomando um monte de coisa, né, pessoal? O Bruno falou de produto aqui, pessoal, mas é muito importante lembrar, né, Sim, Júnior? Glauco. Não se Bem automedique. lembrado. Busque um farmacêutico, um profissional da saúde ou seu médico. Não se automedique. Isso atrapalha o tratamento, atrapalha a sua vida, atrapalha todo mundo. Já atrapalha seu brother intestino aqui, que pode agora eu tô olhando levantar pra a ele mão, até... Jesus fazer o quê? E puxa, vai embora. Toma cuidado, né? Porque hoje com o Dr. Google, todo mundo você acha... O Google empoderou muita gente, Sim. mas trouxe, às vezes, um empoderamento errado. Né? Hoje, se você olhar o encravada, se você procurar no Google, ela leva a óbito. Bob morreu, Bob Marley morreu de uma infecção de uma encravada, mas normalmente ela não mata. O Google ele potencializa tudo que é de pior. Né? Infelizmente, você também tem acesso aos tratamentos. Pessoal, dieta, hábito alimentar é nutricionista. Medicamento é médico. Não façam nada em nenhum dos dois, nem medicamento, nem hábito alimentar, sem passar com um profissional. Eu sou biólogo, graças a Deus. Para quem já foi em uma palestra minha, sabe que eu odeio o paciente. Do fundo do meu coração. Quando eu descobri que agredir paciente era crime, eu fui para biologia. Eu falei, não, eu fui para biologia. A única, assim, eu acho que é uma das únicas situações clínicas na qual o profissional ele tem que ser a autoestima do paciente, o suporte do paciente, a muleta do paciente é na obesidade. Porque quando você passa, por exemplo, um hábito alimentar para uma pessoa com obesidade, ela não segue, não é porque ela é pilantra, não é porque ela é sacana. Não seguir o tratamento faz parte do comportamento da pessoa com obesidade. Agora, como você vai ajudar ela a mudar esse comportamento? Quando você consegue segurar ela vê que a calça começou a sobrar, ela olha no espelho e vê que começou a diminuir, ela não para mais. Quando você dá um pouquinho de autoestima para a pessoa com obesidade, ela não para mais. Ela não para. Podendo gerar até distúrbios alimentares depois, mas ela não para. Ela está vendo eficácia, ela não para. Mas até ali, você tem que ser o melhor amigo dessa pessoa. Porque senão vão chegar e falar, ei, você quer fazer bariátrica e perder 30 quilos em 4 meses? Agora, meu! Sem saber. Tem gente que me procura, primeiro que me procura no Insta, eu já deixo claro aqui, pessoal, eu sou biólogo, eu não atendo. Eu posso recomendar para vocês grandes profissionais, mas eu não atendo. Só para deixar claro. Tá? Porque o pessoal fala, mas o que eu tomo para aquilo? Eu falei, toma vergonha na cara. Vai procurar um médico, vai procurar um nutricionista. Vai procurar um médico. Tem médicos muito bons, tem nutricionistas fantásticos, tem médico muito ruim, tem nutricionistas que, pelo amor de Deus, como qualquer mercado. Qualquer mercado Tá? acontece E isso. aí vai. Às vezes o paciente realmente é vítima. No caso da pessoa com obesidade, você tem que ser o suporte psicológico dela até a gente entender o que levou ela à obesidade. Né? É a O que causa de mata o obeso é a obesidade. Que não é o maior problema do obeso. O maior problema da pessoa com obesidade é o que levou ela à obesidade. E não as consequências. As consequências são as que vão matar ela. Mas se você não for através da origem, né? Vira um detetive, né, Bruno? É Primeiro, pais e né? mães obesas com obesidade. A criança já adquiriu uma microbiota de obeso e um hábito alimentar de obeso. Então ela já criou essa obesidade infantil. Bullying, porque você está em sobrepeso. Não aceitação sexual, que no Brasil a gente ainda tem um tipo de criação extremamente retrógrada. Amor não tem sexo.
E a gente não tem que se preocupar com o que o outro faz. A gente já falou bastante palavrão aqui, né? Sim, Ninguém aqui é fiscal de cu. Tá? O que a gente precisa é de amor. Desculpa. A gente precisa de amor. O amor é o resultado final. Se as pessoas chegam para mim e falam, que tratamento você acha melhor? Aquele que traz resultado para o paciente. Sim. Se o resultado final é amor, não me interessa como o cara chegou ali. Né? Perfeito. E a gente tem uma ideia retrógrada. A gente ainda tem um conhecimento, um ensino muito ultrapassado. Né? Então, o obeso, ele sofre porque os pais, a mãe já eram com obesidade, ele se tornou um obeso. Sofreu bullying na escola, às vezes não teve apoio da família para assumir a sexualidade. Sofre bullying em casa. Sofre bullying em casa, se entope de carboidrato, se sente bem. A comida é uma fuga. Ele é uma vítima. A gente olha uma pessoa com obesidade e fala, não, ele é culpa dele mesmo. Não, ele é uma vítima do ambiente na qual ele foi gerado. Então é a única, não é uma doença, é uma síndrome, mas é o único acometimento clínico que eu falo, você que vai atender pessoas com obesidade tem que ser uma pessoa muito resiliente. Você tem que entender, olha, fugiu da dieta. Não vai sair socando. Fugir da dieta é uma característica da obesidade. Aí você tem que saber se adaptar. Por isso que entra muito da nutrição comportamental. Né? Um outro ativo, se eu posso falar aqui, que ajuda muito no caso da obesidade, é o Modulip. A gente tem um artigo feito no Brasil mostrando, primeiro, que o Modulip diminui cortisol. Isso é muito importante. Segundo, a gente sabe que por cortisol impede a lipólise. Por quê? Porque o cortisol diminui o efeito de um hormônio chamado NGF, Neuronal Growth Factor. A gente precisa do NGF, desse hormônio, para fazer com que as ramificações. Eu ia falar raminações, mas é de raminosos. Raminosos. A gente precisa que essas ramificações nervosas cresçam para atingir o tecido gorduroso. Porque é através dessas terminações nervosas que a informação da lipólise chega para a gente transformar a triglicerídeo em ácido graxo e diminuir o volume do adipócito. Para que a informação da lipólise chegue no adipócito, a gente precisa do sistema nervoso funcionando. E o cortisol, que uma pessoa com obesidade tem muito, diminui o efeito do NGF. Os neurônios não ramificam, não atingem o tecido gorduroso, não causa lipólise. E a gente tem comprovação, inclusive, algumas figuras maravilhosas do Modulip primeiro. Diminui cortisol. Depois dessa pesquisa, hoje existe uma contraindicação do Modulip. Pessoas com baixa concentração de cortisol não podem utilizar Modulip. Caramba. Porque é por causa da publicação que a gente fez. Entendi. Né? E mas seria como um adaptógeno, Bruno? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Tá. E a gente também mostrou, através de costuras celulares, que o Modulip ele é neuroprotetor. Ele protege o NGF do cortisol, fazendo com que haja, sim, ramificação e a lipólise continue. Então, eu gosto muito do Modulip. A gente está falando de ativos muito exclusivos, mas para quem pode, ou até usar doses menores, por que não? E é exclusivo da Magistral, né? Exclusivo do por segmento enquanto da farmácia de manipulação. Ou a carcinina também. O monometilcilanotriol estabilizado com colágeno marinho, a gente já conseguiu registro na Anvisa. Ele pode ser utilizado como suplemento. Outro que a gente conseguiu recentemente foi a L-citrulioarginina, mas que a gente chama de BioArct na manipulação, que é outro que tem... Esse produto é interessante. Também. Nossa, isso aí para atleta, para idoso, para quem está inflamado. Ele é extremamente antioxidante, aumenta a biogênese mitocondrial. Esse aí, eu prefiro que o Luiz Moreira deixa pra ele fale falar, para você, né? porque assim, ele é o metabolismo guy, né? O metabolismo guy. Ô, Bruno, em questão de detox e... hepatoproteção. Hepatoproteção, tem diferença? Como é que é? Tem diferença. A gente chama de detox uma coisa que a gente faz no Brasil que é muito errada, né? A gente chama de detox hepático, né? O que é o detox hepático? Acelerar o metabolismo do fígado para que ele não se intoxique com alguma coisa que ele deveria metabolizar. Então, peraí. Se o único que vai metabolizar aquela substância é o fígado, se eu acelerar o metabolismo para que aquilo não impacte na saúde do fígado, quer dizer que eu vou estar liberando no meu organismo substâncias que o fígado deveria ter metabolizado e não metabolizou.
Deu para entender? Se aquele metabolismo hepático faz mal para ele, se aquela substância que o fígado tem que metabolizar faz mal para o fígado, se ele não metabolizar, vai fazer mal para outros tecidos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o detox, porque o detox aqui no Brasil é acelerar o metabolismo hepático para salvar o fígado, mas você acaba prejudicando outros tecidos. Então, assim, o que a gente indica não é fazer um detox acelerando o metabolismo hepático, até mesmo porque, olha só, uma quimioterapia. Uma quimioterapia tem que ser metabolizada no fígado para que o fígado depois distribua algo que já foi metabolizado, já foi transformado pelo fígado e faça efeito antitumoral. Se você acelera isso, o fígado não vai metabolizar e a quimioterapia vai diminuir a sua performance. Então tem que tomar muito cuidado com quem acelera o metabolismo hepático, às vezes com silimarina, às vezes com outras substâncias. No caso de uma quimioterapia, porque você pode estar eliminando um fármaco não metabolizado, que pode, além de não fazer efeito, fazer mal. Né? Então tem que tomar muito cuidado. O ideal é que a gente aumente a capacidade de metabolismo hepático, é que a gente aumente a atividade do fígado e não acelerar o processo, que é o que a gente chama de detox. Né? Tem muitas substâncias que a gente pode usar comumente, né? Antes de eu falar do Desmodium Ascendens, betalanina, uma coisa que muita gente não utiliza. Betalanina é um dos... O pessoal usa a betalanina como tampão muscular para fazer treino. Né? Porque betalanina mais estitina da carnosina. E carnosina tampou no músculo. E quando o músculo ia começar a doer, não dói. Aquele acúmulo de ácido lático. Exatamente. Né? Ele tampona, não deixa o músculo ficar ácido, não dá dor, você faz mais exercício. Mas a gente tem que lembrar o quê? A dor era para você parar. Se você não parou, depois... o pós-treino você tem que se preocupar muito mais. Mas a betalanina é um dos maiores metilantes hepáticos que existe. E ele é muito bom para o fígado. O glicoxil nem se fala, muito bom para o fígado. Mas a gente tem... A Biotech tem um produto feito na Fito Itália. Fito Itália, ela detém só 15% de todos os artigos de fitoterapia da Europa. Só isso? Só isso. Nossa Senhora. E lá eles pegaram o Desmodium Ascendens, que todos nós brasileiros conhecemos, né? Quem já foi brincar no mato, na nossa época era esconde-esconde, hoje é tráfico de droga. Né? Quem já foi brincar no mato, saiu cheio de carrapicho. Sim. O carrapicho é Desmodium Ascendens. Nossa, olha o carrapicho agora ficou chique. Mas se você comeu... Você vai olhar pra ele e Olha que eu levo. Ô, Desmodium Ascendens, calma aí. Ô, louco, Jovem. Eu vou comer você que vai ferrar, vai ajudar meu fígado. Não, você vai ter uma caganeira que você não tem noção. Né? Aí a gente pegou o Desmodium, a Fito Itália, pegou o Desmodium Ascendens, 100% natural, pegou a alga litotânium calcário, porque cálcio é um dos melhores veículos metabólicos que a gente existe, e juntou os dois. Isso através de um reator. Não adianta. Primeiro que ninguém vai achar no mundo o Desmodium Ascendens em pó. Não tem. Não tem, não vende. Então, é feito dentro de um reator, a gente associou os dois. E o Desmovit, que é o Desmodium Ascendens associado à alga litotânium calcário, ele melhora muito a performance do fígado. Sem diminuir o metabolismo do ativo. Então, a gente tem artigo para quimioterapia. Tem artigo... quais são os artigos que a gente tem, para ser mais direto? Para detoxificação causada por quimioterapia. Ele consegue melhorar o metabolismo do quimioterápico sem eliminar ele. A gente tem também para doenças hepáticas não alcoólicas. Esteatose hepática não alcoólica, encefalopatia hepática não alcoólica também. Tem comprovação, através de artigo científico, que ele melhora muito o metabolismo do fígado. Ele não acelera, ele melhora a capacidade. Né? O Desmovit ele ainda não é muito compreendido no Brasil, até mesmo porque a gente ainda não se empenhou muito de falar só dele. Porque, assim, primeiro, ser consultor da Biotech, como eu sou, speaker também, para mim é uma honra, cara. Né? Trabalhou lá, já sabe. A gente está falando de uma das empresas que tem certamente é um dos fornecedores que tem um dos maiores market share. Sim. Né, do Brasil, com poucos ativos. Sim. Né? Então são ativos que são exclusivos e ativos que realmente fazem efeito. Então você ser escolhido como speaker para falar de um ativo desse é muita responsabilidade para a gente. Eu sempre falo. Você vai colocar o seu na reta, como diz, né? Exato. Vamos falar na linguagem rasgada. Não é só o meu na reta. Também é a Sim. Biotech depositando uma confiança em cima de mim para falar de um ativo deles. Isso enaltece meu trabalho. Então eu sou speaker e consultor da Biotech, assim como eu sou da Puri.
né? Vocês conhecem o Júlio Tanaka, é um cara com uma visão além do Nossa, alcance. É o ele é Thunder, demais. Meu xará, né, É o, Júlio? é o Thundercat japonês, né? O cara é assim, Não, ele é. surreal, né? Então também sou speaker da Puri e trabalhar com essas empresas, além de ser uma grande... A Puri ainda é muito conhecida pelas commodities, mas está indo para exclusivos agora. É uma empresa a maior nacional que tem, 100% honesta, tá? Quando a gente fala realmente da biotech, eles depositam muita confiança em nós, speaker, para poder falar de produtos que são exclusivos. Então é uma grande responsabilidade para a gente, tá? E o time de speaker da biotech é surreal. Eu sou o mais lixo ali. Né? Mas, o mais lixo ali. Eu sou o mais cocô. Eu sou mais cocô ali. Porra, ali a gente tem a Luísa Volpe. Sou mais o cocô. Eu sou mais cocô ali, né? Mais cocô. Mais cocô. Era um programa bom pra ter na TV todo dia de manhã, né? Podcast mais cocô. Mais cocô. A gente não ia ter Bem-vindos ao Mais Cocô. Qual que é o nome do louro lá? A gente não ia ter o Louro Uma José. merdinha, A gente ia ter o Cocolito lá do South Park. Lá. Me lembra do... Como é que chama? Da cultura, o Júlio, turma do Cocoricó. Minha filha, quando era pequena, escutava. O Cocoricó era o Júlio. Hoje- Cocô, olha o cocô. Hoje a gente não pode deixar de citar uma grande filósofa que é a vovó Juju. A vovó Juju, porra, do irmão de Jorel. Irmão Jorel. Que ela fala assim: come aveia, filho. Come aveia, faz cocô bonito. Você falou uma coisa, cocô bonito, duas coisas. Cor de cocô. verdade. Você já pegou cor de cocô e quando você vê lá o submarino boiando... Boiando não é bom, Não é só bom, de né? criança. É. Só de criança. Cocô- E a cor? Eu Tem caguei cor, verde, o que a gente tem que caguei ver? amarelo. Cor, consistência e odor. Odor consistente. Tá. Odor. Se a pessoa usou o banheiro, você entra depois de chamar defesa civil, Ah, então é né? quase... Solta um Nossa. Você chega assim, solta um pulso, você tem que mandar trocar o filtro do ar-condicionado. Né? Dá pra sentir até o gosto, né? Mas dá. E hoje eu ensino, tem vídeo lá meu no Instagram mostrando, né, que pô, você entra no banheiro público, se você sente aquele cheiro ruim, aquilo são partículas de fezes e bactérias que estão no ar. Né? Um dos últimos vídeos que eu postei, a Universidade de Colômbia nos Estados Unidos mostrou o que acontece quando você dá uma descarga iluminada com laser. Pô, eu vi isso, é demais. Surreal. Isso é demais. Né? Então, assim, você precisa fechar a tampa, é né? cocô de oral mesmo. É cocô em aerosol. É uma bombinha de cocô. Porque tem aquelas privadas, parece inteligentes, que agora vai dar... Suga. Suga. Mas, cara, você imagina se der errado? Não, mas que Vai fala... sugar o seu reto. Não, que fala Ô, do... louco, que cara, como é que é? Vaso Smart. Que ele Smart. vê a questão da... Puta, que Ele que é? analisa sua É microbiota. o vaso japonês. analisa mais ou menos. Mais ou menos, né? Tem umas coisas... E, Bruno, pra fechar... Mas a gente ainda. A cor. Não cheguei na Calma aí, ô, você tá meio odor é assim. ansioso, magistral aí. Por incrível que pareça, o ideal é você evacuar, alguém entrar depois e não sentir que você evacuou. Isso seria o normal. Tá? Se a pessoa entra no banheiro e fala, meu Deus do céu, vou ter que usar outro banheiro, você já tá com desbiose. Isso é certo. Se o odor fecal tiver de repensar o relacionamento, ele tá desbiótico. Tá zoado. Cor das fezes. O normal é acastanhado. Olha que é romântico, né? Acastanhado. Né? Merda castanhada. Com notas de madeira. De madeira. É. Então, Eu sou um sommelier das fezes. Sommelier da essa seu amor. Você faz assim... Essa aqui tá... Deixa eu ver. Você vai fazer você vai fazer um coprológico funcional. Aí não dá, Não dá. Ô, louco. Eu adoro coprológico funcional, né? Mas eu não bebo. Já senti muito gosto. Mas Hoje não. Então, assim, o odor não pode ser butírico, não pode ser muito forte. Consistência, a gente tem uma escala, né? A escala de Bristol, que vai desde o cocô caprino, que é o Bristol número 1, que são bolinhas, até as fezes em aerossol, que é o Bristol número 7. Ele é tão líquido que sai borrifando. Né? Aquela que você evacua, você olha a privada, assim, tá limpinho, tá tudo na borda. Como é que é? Tingir o vaso, né? Tingir o vaso. Tingir E por isso que é importante você fazer o tchau cocô, dar uma olhada no cocô antes da descarga, né? Então, o Bristol considerado ideal é o Bristol 4,
Mas o Bristol 3 também é bom. O Bristol 4 é um cocô que parece uma cobra, uma banana. Você pode evacuar e nem mesmo sentir, né? Você nem precisa dar descarga, ele vai embora sozinho. Tipo é cocô ecológico. Tchau, galera. Né? Valeu. Gente boa. A gente fala que parece uma cobra, uma banana, você pode evacuar e nem mesmo Isso saiu de sentir. dentro de mim? É o Rolls Royce da ejeção retal. Rolls Royce? Caraca. Você olha e fala, cara, eu vou deixar aí. Veja bem, ele nem falou Pra- pro BMW, próximo, velho. né? Vou deixar aí faz porque, igual. meu, é grande, um só. Já o Bristol 3, ele sai bonitinho, mas às vezes sai mais de um. O ideal é ter um só, muito bem formado, acastanhado, não tinge a água, porque daí ele não tá perdendo pigmento. É legal quando fica um pouquinho pra fora, é interessante. Você dá a descarga, não pode deixar saudade, sabe aquele rato, gato? Deixa saudade, gatinhas. Aquilo é muito muco. E muco é um sinal de inflamação. Então, essa é a consistência melhor, 3 e 4, cocô acastanhado, ele é marrom. Verde pode ser trânsito intestinal acelerado. Muito escuro pode ser problema com metabolismo de ferro ou sangramento. O ideal é ser um cocôzinho marronzinho para marrom claro. Né? Cinza, cocô cinzas ou claros, marrom muito claro, por exemplo, pode ser problema pancreático ou principalmente biliar. Problema biliar, porque o que traz a cor para as fezes são os ensaios biliares, a bile, né? Por isso que a gente fala de estercobelina, biliverdina, né? Então seria um cocô marrom, um só, né? E sem um odor muito forte. Ah, mas eu faço cocô, dá para perceber que eu fiz por causa do odor. Mas se não for um odor muito forte, não tem problema, tá? Agora, odor muito forte, fezes estão pastosas e de qualquer outra cor que não seja marrom, é desbiose. Boa parte dos brasileiros são desbióticos. Perfeito. E Bruno, para fechar, você estava falando da Austrália, bem no começo eu guardei aqui países, né? O Brasil em relação a microbiota, sobre esses tipos de tratamento, tudo que você falou aqui, que foi muita coisa interessante, o Brasil está muito atrasado? Qual o país mais evoluído hoje em relação a isso? O país mais evoluído... Nessa parte aí de... Quem mais estuda é a Alemanha, sem dúvida. É a Alemanha? Por mais tempo, ela estuda intensamente desde 1917. Eli Metchnikov já estudava microbiota na França. Então, eu diria a Alemanha, a França, a Índia, por incrível que pareça. Lógico que ela não tem uma credibilidade científica muito grande, infelizmente, assim como a China, mas estuda muito microbiota intestinal. Referente a estudos, o Brasil está entre os top 5. Foi coisa boa. O Brasil estuda muito microbiota intestinal. A Universidade de Viçosa foi uma das primeiras a estudar isso no mundo de forma intensa. A gente está falando de mais de 20 anos, 25 anos atrás. A gente não pode tirar o mérito do brasileiro referente a estudo. Referente a estudo científico, o Brasil está muito bem. Muito bem. Nós temos pesquisadores maravilhosos que, infelizmente, a gente não dá suporte financeiro, não mantém ele no Brasil, né? Não se tira dinheiro da educação. Você quer resolver um problema no Brasil, investe em educação. Dá autoestima para quem não tem autoestima. Né? E a educação faz isso. Então, o Brasil, referente a desenvolvimento científico, está muito bem. Né? Se a gente tivesse mais recursos, a gente teria muito mais. Referente a tratamento, a gente ainda está um pouco atrasado. Devido a um rigor necessário da Anvisa. Ela podia ter um rigor um pouquinho menor referente a tratamentos de suplemento como probióticos, né? Ela não tem um rigor farmacêutico, ela tem um rigor acadêmico. Então, aprovar probiótico no Brasil é muito difícil. Para a indústria. Aí que entra a manipulação. Né? Na manipulação, a gente tem um certo problema, que a gente não diferencia linhagens. Né? Muita gente acha que toda espécie tem o mesmo efeito, e não tem. Linhagens diferentes dentro da mesma espécie. Lactobacillus rhamnosus, HN001, tem um efeito completamente diferente do Lactobacillus rhamnosus GG. São da mesma espécie, só são linhagens diferentes. E a manipulação, infelizmente, ainda não caiu essa ficha para ela, mas está caindo. Está começando a exigir do fornecedor artigos científicos feitos na linhagem. Né? Perfeito. Então a manipulação ela traz muita força para esse desenvolvimento do uso de probióticos e algumas fibras. O rigor da Anvisa, que é necessário, mas podia ser um pouquinho mais flexível, impede a gente de ter uma grande tecnologia de tratamentos microbiológicos. Tá? O probiótico para virar medicamento é só um pulo. Então também tem isso. Né? Fora do Brasil,
esse rigor é um pouco menor. Eu digo que esse rigor da Anvisa é necessário para não entrar muita porcaria ou muita coisa que possa fazer mal. Se não vira Brasil. Você não vira Brasil. Hoje você não precisa, você não passa numa nutricionista ou no médico para tomar um suplemento, que eu acho um absurdo, né? Menos de 1% do brasileiro que toma suplemento foi indicado por alguém que entende do assunto. Você vai na academia, você vê o cara gigante fazendo exercício. O cara fala assim, cara, o que tem aí nessa sua coqueteleira? Ele tem creatina, cafeína, whey protein, mas ele não fala que tem estano, que tem oxandrolona. O sal do Himalaia. Que tem, como diz o Luiz Moreira, os recursos off-road. Nossa Senhora. Aí o cara vai lá e toma creatina, cafeína. Não, peraí, cara. Suplemento é para suplementar. Antes de suplementar, eu preciso saber o que está acontecendo com a alimentação. Como é que está a minha alimentação? Para que diabos eu vou suplementar alguém que come errado? Eu vou estar suplementando algo que está errado. Então é uma suplementação errada. Ou tá engordando pro Natal. Também. Suplementando pro Natal. Também. Pode ser, né? Já pode ser, é pro abate, né? Ou também dando comida pro nosso amigo intestino. Normalmente agora é eu isso. tô encanado que você Não, vai ficar olhando brother. A suplementação, quando não bem adaptizada, causa uma desbiose severa, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que existem profissionais. Peraí, você vai tomar um medicamento, você passa no médico. Você vai fazer um hábito alimentar, você não passa no nutricionista, por quê? Porque você acha que hábito alimentar, por ser comida, ele é muito fácil de você... Você tem conhecimento para... Não, você não tem. Nós não temos conhecimentos para definir qual que é o nosso melhor hábito alimentar. Quem faz isso é a nutricionista junto com o médico, estudando seu metabolismo. Perfeito. Né? Então, o hábito alimentar é coisa séria. Muito mais sério do que medicamento. Medicamento você usa quando uma doença já está estabelecida. O hábito alimentar, hábito de vida, impede você de entrar nessa condição de alopatia. Né? Ou deveria impedir. Tá? Eu não sou nenhum exemplo, eu sou um exemplo mais recente. Mas a minha vida inteira eu não fui exemplo disso. Eu tive que mudar minha retórica. Eu começava, há 15 anos atrás, a minha palestra falando assim, olha, eu sou biólogo, minha dieta é a base de picanha e cachaça, aqui é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aí, era sincerão. Já total, sincerão, mas total. aí eu vi que isso era péssimo. A nutricionista não levava muito a sério o cara que falava isso. Ele falava, ele tá mandando fazer uma coisa que ele não pratica. Né? Aí o que eu fiz? Parei de falar. Ô, Bruno, gente, chegamos ao final. Pessoal, ó, novamente, faça sua inscrição, dê o like, acione as notificações, cumprimenta a gente. compartilhe esse conteúdo maravilhoso. E, Bruno, você quer dar um recado pro pessoal de casa aí que é importante, assim, em uma palavra? O que você gostaria de falar pro pessoal? Vocês já estão pensando em algo? Não, vou falar algo sério, Rodrigo. Vou falar, pessoal, é o seguinte, cara. Preocupem-se com o seu intestino. Preocupem-se com a sua microbiota. É coisa séria. Se o seu intestino não estiver bom, se a sua microbiota não estiver boa, nenhum outro órgão vai estar direito. Nem seu fígado, nem seu cérebro, nem sua pele, nem seu rim. Nada vai funcionar corretamente, porque o seu intestino, junto com a sua microbiota, é o maestro da sua homeostase, da sua holostase. Ele é o maestro. Se preocupem com a microbiota. Você não está evacuando bem há anos, você está doente há anos. Literalmente. Literalmente. Então, assim, levem a sério intestino. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Seu intestino não funcionando, ele é o primeiro passo para vocês terem doenças crônicas, metabólicas severas. Ele é o primeiro sinal. E é uma forma de diagnóstico não invasiva que você deveria fazer todo dia, que é a evacuação. Se você já não evacua todo dia, você já está doente, querido. Tá? Então... e se você evacua mole, pastoso, você também já está doente. E você acha assim, só uma diarreiazinha? Sim, não é só uma diarreiazinha. Uma diarreiazinha vai te gerar problemas sistêmicos. Tá? Amem o intestino de vocês. Amem a microbiota de vocês. Amem o cocô de vocês. Certo? E assim vocês vão dar o primeiro passo para cuidar da saúde de vocês. O primeiro passo não é ir direto no problema. É ir direto aonde gerou o problema. Direto na causa. Direto na causa. Fechou bem, Santa Cast, Mais uma vez, Biotec, obrigado por fornecer esse profissional maravilhoso, né, Júlio? Muito bom. Até Valéria a próxima, Franco, pessoal. obrigado. Namastê. Tchau, pessoal. A minha cara de...